de Mateus. Marcos 1, versículo 14. Nós vamos ler do 14 até o 20. Marcos 1, 14. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, aonde anunciou as boas novas de Deus. Enfim chegou o tempo prometido, proclamava: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Enquanto andavam à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca, eram pescadores. Jesus lhe disse: venham, siga-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. Em algumas versões, pescadores de homem. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago e João, filho de Zebedeu, consertando redes num barco. Chamou-os de imediato e ele também o seguiram, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Até aí. Eu quero falar com vocês hoje sobre a diferença de um cristão discípulo, de um discípulo de Jesus e uma multidão que acompanha Jesus. Para isso eu quero fazer a introdução da o primeiro sermão que eu falei, aquela introdução, eu preciso fazer ela novamente hoje para que possa fazer sentido o que eu quero falar lá na frente. Nós falamos lá no início sobre as marcas do discipulado. E a gente falou que quando algumas pessoas perguntam qual que é a sua religião, e se você é de uma igreja evangélica, você vai falar, eu sou um cristão, ou eu sou um evangélico da igreja tal. E a gente falou que a palavra cristão, ela aparece 3 vezes apenas na palavra de Deus, em Atos capítulo 1, versículo 26, em Atos 26, 28, e em 1 Pedro capítulo 4, versículo 16. E então a palavra cristão, ela aparece muito pouco na palavra de Deus, na Bíblia. E cristão, quem aqui lembra o que significa cristão? Pequeno Cristo. E a gente viu também que lá em Antioquia, que foi a primeira vez que a população olhou para os discípulos de Jesus e falou, ali são os cristãos, não era uma forma bonita e linda como é hoje, eu sou um cristão. Era uma forma de zombaria contra os discípulos de Jesus. Era quase um xingamento. Olha, lá vem os pequenos cristos. Ou seja, uma forma irônica de falar sobre os discípulos de Jesus. Então, Cristo era a figura naquela época de vergonha para aquele povo. Para eles era um homem que foi morto brutalmente numa cruz pelos romanos. Para eles não entrava na cabeça deles de que um Deus poderia morrer numa cruz, ser assassinado numa cruz, ser humilhado numa cruz. E quando eles viam aqueles homens que seguiam Jesus, não apenas os 12 apenas ali, que seguiram Jesus mais próximo, mas todos aqueles que também estavam seguindo Jesus, a família deles, sua mãe Maria, todas aquelas mulheres que seguiam Jesus, eles olhavam para aqueles discípulos e falavam, lá vai os cristãos, lá vai os pequenos cristos, de uma forma pejorativa. Então, tem poucas menções da palavra cristão. E volto a falar, não é errado você se intitular cristão, não é isso. Só quero trazer à nossa mente o que é um cristão, mas o que é realmente um discípulo de Jesus. E a palavra discípulo é a palavra que aparece muitas e muitas vezes, principalmente nos 4 relatos do Evangelho. Quando você perguntava no primeiro século para aqueles crentes, para aquela igreja ali, quando você chegava nas igrejas que o apóstolo Paulo plantou e perguntava quem vocês são, eles provavelmente falaria para você, eu sou um discípulo de Jesus Cristo. Ou seja, eu sou um aprendiz, eu sigo Jesus Cristo. Ah, mas ele não morreu numa cruz? Sim, mas ele ressuscitou ao 3º dia. Ele falou que está indo preparar a morada para nós, mas vai voltar. Nós somos um discípulo de Jesus Cristo. Então o termo discípulo comunica muito bem quem nós somos em Jesus, em Deus.
Porque quando a gente fala eu sou um cristão, é algo muito amplo, porque segundo o IBGE, em 2020 o Brasil tem 86,8% da sua população que se declarou cristão. É muita gente para um país tão pobre moralmente, teologicamente e espiritualmente. 86,8% se declarou cristão. Em 2023, uma outra pesquisa chamada IPSOS aponta que 89% da população brasileira diz acreditar em Deus. Ou seja, 11% fala, não, eu não acredito em Deus. Ou eu sou um ateu, ou eu posso acreditar numa outra situação. Então, o número de evangélicos, falando só dos evangélicos no Brasil, que cresceu cerca de 61% em 10 anos, com 16 milhões de novos fiéis, de acordo com o levantamento divulgado em 2010. Imagine 14 anos depois, quanto que esse número não cresceu. Ou seja, quando eu falo que eu sou um cristão, eu sou um cristão da igreja tal, isso não diz muito sobre você. Algumas pessoas podem pensar coisa diferente, mas quando eu digo, e não apenas digo, eu vivo como um discípulo de Jesus Cristo, é muito mais específico. Eu não estou dizendo que é errado chamar cristão, não é isso. Mas a gente precisa pensar, eu sou apenas um cristão que eu apareço nas 86,8%, ou eu sou um discípulo de Jesus Cristo? Porque uma coisa eu posso te garantir, se 86,8% da população do Brasil fosse discípulos de Jesus Cristo, o nosso país seria outro. Não é que aqui vai parar de ter guerra, parar de ter dificuldade, não. Mas a gente teria, certamente, uma influência muito grande do cristianismo na nossa sociedade. E a gente falou, né, na série A Batalha, ou você luta ou você morre. Nessa série, ou você é discípulo ou você não é. Ou você é discípulo ou você não é. Não tem meio termo. Então, para fechar essa introdução, o significado de discípulo, o termo discípulo significa seguidor, imitador, aquele que tem um mestre, aquele que tem com quem seguir, de quem se extrai exemplo, a quem segue os passos, pessoas que são discipuladas por Jesus Cristo. É claro que existe o discipulado aqui na terra, homens e mulheres que discipulam uns aos outros. Por exemplo, se eu falar que fulano de tal é meu discípulo, na verdade o discípulo é de Jesus, eu apenas tenho a função de pastorear e de cuidar daquela vida que não é minha. O que é um negócio bem complicado para quem faz essa parte. Porque eu falo, eu sou pastor do fulano de tal, mas na verdade aquele fulano não é minha ovelha apenas, ela é ovelha de Cristo. Então eu estou cuidando de uma ovelha que não é minha. Se você já pegou algo emprestado, você provavelmente cuida mais do que as suas coisas, correto? Porque não é sua. Então é mais ou menos isso, a gente está cuidando de algo que não é nosso. Eu sou filho adotivo. A minha mãe, a vida toda, ela sempre falou, o Diogo eu preciso cuidar melhor. Aí o pessoal vai perguntar, mas por que você tem que ter tanto cuidado? Porque esse não veio da minha barriga. Eu assumi um compromisso de cuidar dele. Então na cabeça dela, ela tinha que cuidar, mas ela entendia que aquilo não era dela, não veio dela. Então o discípulo, a gente cuida de algo que não é nosso. Durante os evangelhos, dos 4 evangelhos, Jesus sempre esteve diante de 2 públicos nos seus relatos. Sempre Jesus estava diante de 2 públicos. Quando nós vemos o relato de vida de Jesus, da vida do ministério de Jesus, em Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente chega à conclusão que Jesus sempre esteve diante desses 2 públicos. Jesus estava sempre diante da multidão e também dos discípulos. Sempre. Sempre tinha uma multidão acompanhando Jesus, mas sempre tinha os discípulos de Jesus. Em muitos momentos o texto fala que Jesus larga aquela multidão e pega os seus discípulos e vai para um lugar isolado. Em outros momentos, de 12 discípulos, ele pega apenas Pedro, Tiago e João e leva para um lugar isolado para eles orar, para eles terem momento com o Senhor. Então sempre tinha a multidão e também os discípulos. Jesus sempre estava diante desse povo.
E a pergunta para nós nessa noite, que começa a ecoar na nossa mente, é se a gente é uma multidão ou se a gente é os discípulos. A gente é a multidão que acompanha Jesus ou a gente é os discípulos que seguem o Mestre, que seguem Jesus? Você faz parte da multidão que vem ouvir sobre Jesus, ouve falar sobre Jesus, ou você é um discípulo que em vez de apenas ouvir Jesus, saber quem Ele é, quem Ele foi, você segue os passos deste homem? Ou nós somos a multidão, ou nós somos os discípulos. Os dois públicos queriam ouvir Jesus. Os dois públicos iam até Jesus. Os dois públicos pagavam um preço para ouvir Jesus. Na multiplicação dos pães, dizem que tinha 5.000 pessoas aproximadamente. 5.000 pessoas, ou seja, uma multidão que estava ali pagando o preço com fome, querendo ouvir Jesus. Talvez se assemelhe a muitos que saem das suas casas todos os domingos, talvez todas as quartas, e vão até um templo de uma igreja ouvir sobre o Senhor Jesus. E amém, glória a Deus por isso. Mas se essa pessoa apenas for uma pessoa que está indo apenas ouvir Jesus, saber quem Ele é, ela é uma multidão, ela não é um discípulo. Porque a multidão precisa ouvir Jesus, saber quem Ele é, mas também seguir os passos dele para se tornar um discípulo. Os dois públicos viram Jesus. Os dois públicos presenciaram os milagres de Jesus. Os dois públicos estavam diante de Jesus. Mas antes de nós respondermos quem nós somos, multidão ou discípulo, nós precisamos saber qual que é a diferença da multidão para o discípulo. A diferença entre os dois, ela pode ser encontrada na resposta de uma só pergunta. Uma pergunta que Jesus faria e fazia com frequência. Então, voltando, para a gente saber a diferença de um discípulo para uma multidão, a gente precisa responder uma pergunta. E a pergunta é: o que você quer? O que você deseja? O que você quer que eu faça? Em algumas partes, Jesus chega e fala: o que queres que eu faça por você? A resposta dessa pergunta forma se você é uma multidão ou se você é um discípulo. Parece simples, né? O que você quer? Mas a resposta dessa pergunta, eu quero ser repetitivo, a resposta dessa pergunta vai falar se você é uma multidão ou se você é um discípulo. E o Senhor pode estar te perguntando nessa noite: o que você quer? O que você quer? A resposta da multidão, presta atenção, como que é a resposta da multidão? A multidão vai olhar para dentro de si, vai olhar para a situação, para as circunstâncias, vai olhar talvez para o seu passado, para as suas feridas, para as coisas que deram certo, para as coisas que deram errado, vai olhar para a sua vida em geral e vai dizer: Senhor, eu quero que você faça. Tarará, tarará, tarará. Senhor, eu quero que você me dê. Tarará, tarará, tarará. Senhor, eu quero, parecendo o Pablo Marçal, né? Aqui. Eu quero ser curado. Eu quero, alguns dizem, eu quero uma prova que tu é o Messias verdadeiro. Eu quero prosperar, eu quero achar um marido, uma esposa. A multidão sempre vem com um pedido. Eu quero, Jesus, eu quero algo. Se eu estou com dor, eu quero que o Senhor me cura. Se eu não tenho dinheiro, eu quero que o Senhor me dê dinheiro. Se eu não tenho uma esposa, um esposo, eu quero que o Senhor me dê. Senhor, me dê. Essa é a resposta da multidão. Exatamente aqui que mora um problema muito grande. É nessa resposta que entramos numa fria, gente. Numa fria. Porque a palavra de Deus vai falar de uma doença que o homem tem. Uma doença que ataca um órgão na nossa vida. Essa doença ataca um órgão chamado coração. As nossas emoções, o nosso querer, o nosso centro das nossas emoções, a nossa alma. E o nome dessa doença é pecado. O ser humano tem uma doença chamada pecado, correto?
Esse pecado atinge um órgão chamado coração, chamado emoções. E quando essa doença chamada pecado ataca o nosso coração, a gente começa agora a ter um problema. Porque quando nós abrimos a nossa boca, sempre nós vamos começar pelo eu quero. Eu quero, 3 pontinhos. Eu quero, Senhor. Eu quero, eu reivindico. Um dia eu passei na frente de uma igreja lá em Vilhena, tinha uma placa lá, campanha do reivindico ao Senhor, aquilo que é meu. E a pessoa que estava do meu lado, eu falei, rapaz, se Deus devolver para eles o que é deles, vai mandar todo mundo para o inferno. Porque o que é nosso é inferno, correto? Então é uma geração, é uma multidão que só quer saber o que eu quero, Senhor. O querer da multidão é corrompido. O homem pecador não sabe querer. O homem pecador quer coisa que destrói. O homem pecador é como o Miguel que não sabe, tem noção da coisa, e ele pede para abrir o portão para ele sair na rua, para ser atropelado. É o homem pecador. Ele não sabe querer. Então todas as vezes que a gente falar, eu quero, Senhor, é um perigo. Porque talvez você está pedindo algo que vai te destruir. Graças a Deus que Deus não te deu tudo que você pediu e nem eu. Senão a gente não estaria aqui. A gente estaria num bar, no cemitério, em algum lugar por aí, menos aqui. A gente não estaria aqui. Todas as vezes que Jesus perguntar para a multidão, o que vocês querem? A resposta sempre será algo corrompido. Sempre será algo corrompido. É o que o apóstolo Paulo fala. Romanos capítulo 7, versículo 18. Sei que nada de bom habita em mim, o apóstolo falando. Isto é, em minha carne, porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom. Vocês têm o desejo de fazer o que é bom? Amém? Amém. O apóstolo Paulo também tinha. Mas ele fala, mas eu não consigo realizar. Pois o que eu faço não é o bem que eu desejo. Mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita dentro de mim. Tiago vai falar, vocês pedem, mas não recebem, porque vocês pedem com más intenções, vocês pedem por mal, com o fim de gastar nos seus próprios prazeres. Tiago está falando, tudo que vocês pedem, vocês não recebem, porque vocês estão pedindo para vocês mesmos. Vocês estão pedindo para você satisfazer os seus desejos. Então a pior pergunta que a gente pode fazer para nós mesmos, gente, é o que a gente quer. O que eu quero, porque o que eu quero, o nosso coração, ele é enganoso. Eu vou querer talvez até uma coisa boa, mas que vai me levar para longe de Deus. Eu vou querer talvez coisas que vão me destruir. Romanos capítulo 1, não sei se você já teve a oportunidade de ler, ele é um dos capítulos mais assustadores da Bíblia. Leia em casa, Romanos 1. Paulo começa a nos dizer sobre como é o homem que rejeitou a Deus. Aqueles que abandonaram o Senhor Jesus. Ele começa a dizer como é aqueles homens, pessoas, aquelas criaturas que decidiram viver como se ninguém tivesse as criado. Pessoas que decidiram viver como se não existisse um Deus e ela fosse o Deus do universo. Paulo começa a declarar, começa a listar essas pessoas. E o texto fala bem assim, a ira de Deus contra o pecado, assim, Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impede que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente. Por meio de tudo que Ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Até aqui o que o apóstolo está falando é o seguinte, quem não decide buscar a Deus, quem não decide render graças ao Senhor, eles são indesculpáveis.
Porque o Senhor, desde a criação do mundo, desde uma árvore que balança, desde um peixe que nada, desde um animal que berra, Ele está se revelando ao ser humano. Ou seja, não tem desculpa. E no versículo 21 do capítulo 1, o apóstolo fala assim: sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, ou seja, dizendo-se inteligente, tornaram-se loucos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagem de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. E se fosse hoje a palavra de Deus escrevendo, poderia colocar uma lista: trocou o Deus mortal por coisas podres. É o que ele fala: eles se dizem inteligentes, mas na verdade eles se tornaram loucos. Por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. Deus fala que diante dessas pessoas existe um castigo. E qual que foi o castigo que Deus falou para este povo pecador? Seja feita a sua vontade. É o que o texto está falando aqui. Por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Deste modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. A punição para aqueles que abandonaram a Deus, segundo Romanos 1, é: criatura, seja feita a sua vontade. Quem está me entendendo aqui? Essa é o castigo e a punição. Deus falou: não, eu preciso punir, eu preciso castigar. O que ele falou? Vou jogar um raio, vou jogar não sei o que. Não, faça a tua vontade. Vá, faça a tua vontade. O castigo de Romano é: eu vou dar o que você quer. Vou te castigar, vou fazer o que você quer. Isso é assustador. É assustador, porque muitos de nós podemos estar jejuando por aquilo que a gente quer. Nós podemos estar orando o dia todo por aquilo que a gente quer. Muitos de nós podemos estar indo à igreja todos os domingos por aquilo que a gente quer. Mal a gente sabe que quando fazemos isso, estamos pedindo o castigo de Deus. Ou seja, é isso que vocês querem? Toma, receba. Esse é o castigo de Deus. A gente fazer o que nós queremos. Jeremias 17:9 vai falar: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Jeremias já dizia: o coração do ser humano é enganoso. Ou seja, o coração nosso não sabe querer, não sabe pedir aquilo que é bom para o nosso coração. A pior frase que você pode ouvir de Deus, sabe qual que é a pior frase que você pode ouvir de Deus? É: seja feita a tua vontade. Ah, Diogo, olha, seja feita a tua vontade. Deu ruim. Porque eu posso até pedir uma coisa boa, mas talvez é para minha destruição. Você quer ouvir uma declaração de amor de Deus? A declaração de amor de Deus para nós é: não. Pensa num Deus que fala não. Não, quero não. Mas por que não? Porque eu te amo. Porque você não sabe querer. É os meus filhos que pedem uma coisa, eu falo não. Mas por quê? Porque você não sabe querer. Se eu te der isso, você vai se destruir. Por que, Senhor? Por que o Senhor não dá? Por que não, eu não vou dar, porque isso vai te destruir. Essa é a maior declaração de amor de um pai para um filho. É o que Deus fala para nós em muitos momentos. Não. Tem a história de um pastor que ele conta. A esposa dele perdeu um filho no ventre. E era como se fosse hoje, amanhã ela ia para o hospital tirar aquele filho que estava na barriga, no ventre, já morto. E
E aquele pastor está chegando em casa, a esposa está internada, ele está chegando em casa e está com os 2 filhos, um de 5, outro de 8. E antes dele entrar dentro de casa, na garagem, dentro do carro, ele fala bem assim para as 2 crianças: eu quero que vocês passem na cozinha, pega a água, coloca o pijama e vai dormir. Correto? 2 ordens. Pega a água, coloca o pijama, vai dormir. 3 ordens. Beleza. Aí aqueles 2 filhos entram, a mãe internada com dor, porque no outro dia vai ter que tirar um filho morto, o pai totalmente destruído, e aqueles 2 filhos, como uma criança, eles entram, e o menino, né, chamado Davi, ele entra e ele fala: pai, eu quero te mostrar um negócio. Pega um bicarbonato, quer pegar uma garrafa e mostrar: olha, se jogar bicarbonato aqui, sacudir, a garrafa para melhor em pé quando você joga e tal. Aí aquele pai, ele fala: eu não te pedi para ver isso. Ele fala: eu quero te mostrar o que eu aprendi. E o pai fala: não, eu não quero ver. Eu não quero ver. Qual que foi as 3 ordens que eu te dei? Beber água, colocar o pijama e dormir. Ou seja, às vezes, gente, a gente é como esse Davi, essa criança. A gente quer mostrar algo para Deus, sendo que Deus já nos deu as 3 ordens. Falando: Deus, espera aí, o Senhor já me deu as 3 ordens, mas eu tenho uma ideia e eu preciso mostrar para o Senhor. Não, Deus está falando: pega a sua água, coloca o seu pijama e vai dormir. E a gente às vezes, essa criança que não tem coração, que não sabe pedir, que não tem noção de que a mãe está no hospital, passando mal, triste, abatida, que amanhã vai tirar um filho que ela perdeu. Mas ela quer mostrar, a criança quer mostrar uma nova ideia que ela teve. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós somos assim. Nós queremos dar uma ideia para Deus, sendo que Ele já deu aquilo que é para fazer. E a gente recebe o não de Deus, correto? A gente recebe: não, eu não quero ver. E a gente fala: eu estou frustrado. Eu estou frustrado com Deus. Mas só se frustra quem cria expectativa. Frustrado com Deus. Mas mal sabe que tem alguém passando mal no hospital. Mal sabe que esse pai amanhã precisa acordar cedo para ir lá ver o filho dele que está morto. E a gente quer dar ideia para Deus. É como se a gente estivesse olhando para o Criador do universo, falar: Deus, espera aí, o Senhor fez o universo tal, mas eu tenho uma ideia para o Senhor. A gente quer dar ideias para Deus. É como Abraão que quer dar ideia para Deus. Não, em vez de esperar Isaac, eu vou fazer Ismael antes. Não queira dar ideia para Deus. Não queira dar uma ideia para Deus. Qual que é a resposta do discípulo diante de tudo isso? A resposta do discípulo é: Senhor, eu quero que você, Senhor, eu quero o que você, Senhor, quer que eu queira. De novo, eu quero o que você, Senhor, quer que eu queira. Essa é a resposta de um discípulo. O que você quer? Senhor, eu quero aquilo que o Senhor quer que eu queira. Pronto. Se você fizer isso na sua vida, acabou os problemas. Eu quero, Senhor, que a sua vontade seja feita. Eu quero que a sua vontade seja feita porque ela é boa, perfeita e agradável. Eu não quero o que eu quero o que o Senhor quer. É isso que ele está dizendo quando disse: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É o que ele está falando. Olha, você vai ter que abrir mão de querer, porque você não sabe querer. Amém? A gente não sabe querer. Então, se a gente não sabe o que quer, a gente precisa seguir alguém que sabe para onde está indo. Se a gente não sabe o caminho da vida, a gente precisa seguir alguém que sabe o caminho da vida. A gente precisa seguir esse caminho. Seguir. Quem aqui lembra do filme, do desenho Aladim? Ninguém? Você assistiu Aladim? Da lâmpada mágica? Não assistiu, Maico? Vai pecado. Mas tem um filme, lançaram recentemente. Mas era a mesma situação do gênio. O que acontecia? Ele raspava uma lâmpada e aparecia um gênio. O que é um gênio?
Pessoa muito inteligente. Quando a pessoa é muito inteligente, o que a gente fala? É um gênio. Quando a gente olha para Einstein, a gente fala o quê? Einstein é um gênio, porque ele é muito inteligente. Então raspava a lâmpadazinha ali e saía alguém inteligente. E o que ele falava? O que ele dizia para a pessoa? Faça 3 pedidos. 3 pedidos. Agora, eu fico imaginando, um gênio sai da lâmpada, um cara inteligente, e pede para mim fazer 3 pedidos. Eu sou o burro. Se eu estivesse no lugar, o que eu tinha que falar para o gênio? Você é o gênio, você sabe o que é melhor. Peça você para mim, porque eu não sei pedir. Então, perceba o seguinte, eu não sei pedir o que é certo. Então, gênio, por favor, pede aquilo que você sabe. Você sabe o que é melhor, então já pede. E essa ilustração mostra que Deus, ele sai da lâmpada. E às vezes a gente quer fazer pedido para Deus. Quer pedir, olha, é isso, isso e isso. Mas tudo que eu pedir, certamente vai me destruir. É melhor eu falar para o Deus / gênio, o inteligente, aquele que sabe muito mais do que eu. Pede você. Você já sabe muito mais do que eu. Aquilo que você querer, aquilo que você escolher, eu tenho certeza que eu vou estar em boas mãos. O discípulo faz isso. Ele não fala, eu quero tal coisa. Não, eu quero o que o Senhor quer que eu queira. O Senhor quer que eu tenha um carro? O Deus fala, quero. Então eu quero. Eu não quero. Então eu também não quero. Entende? A gente se satisfaz com aquilo que Deus tem para nós. A gente se satisfaz com aquilo que Deus tem para nós. O problema é que a gente quer chegar diante de Deus, o Criador dos céus e da terra, e querer apresentar o nosso checklist. Deus, é o seguinte, semana começando, viu? O senhor tem que me dar vontade para ir na academia todos os dias, não sei o quê, alimento. Aí a gente chega com a listinha, o checklist, os 3 pedidos por gênio. Em vez da gente chegar com a nossa listinha, por que a gente não pega a listinha do gênio? A gente pega a listinha do gênio aqui, Gálatas 5 começa, a listinha do gênio. Falou, Senhor, eu quero essa listinha aqui. Eu quero o que o Senhor quer que eu queira. Esse é o discípulo. Ao invés de ficar fazendo listinha para Deus, pega a lista que Deus já está pronta para você. Ao invés de nós, os burros, com todo respeito, pedir algo para o gênio, diga ao gênio, o que você quer fazer, gênio? Você é muito mais inteligente do que eu. É como se Deus, é igual Deus chegando para Jó, você está se debatendo toda aí, aonde você estava por acaso quando eu criei os céus e a terra? Aonde você estava, Jó? Deus é irônico naquele momento, né? Aonde você estava quando eu criei tudo, os mares? Aonde, Jó, você estava? É como se Jó estivesse falando, eu já entendi, Senhor, eu já entendi. Finalizando, você precisa de uma habilidade apenas para ser um discípulo e sair do meio da multidão. Uma habilidade você vai precisar. Não precisa, é uma só. Você vai precisar da habilidade de seguir. Apenas isso. Você vai ter que aprender a seguir alguém. Você tem que ser profissional em seguir. Mas pense em algo difícil, fácil de falar, mas difícil de fazer. Pensa algo que vai custar toda a sua vida. É difícil porque nós não temos um coração humilde e ensinável. É difícil porque a gente quer estar na frente sempre. É difícil porque a gente tem que estar no controle de sempre. E seguir, você perde o controle. Mas a marca principal do discípulo é seguir e deixar ser ensinado. Pronto. Seguir e deixar de ser ensinado, você abre mão de estar na frente e começa a estar atrás, seguindo o nosso Senhor Jesus Cristo. E isso dói em você. Eu sei que dói. Dói em mim. Por isso que o Senhor falou, tem que pegar sua cruz, tem que negar a si mesmo. Mas essa é a marca principal, aprender a seguir. Só tem decepção, gente, quem não cria expectativa. E discípulo de Jesus, aprenda só, discípulo de Jesus não foi feito para criar expectativa. Não crie expectativa sobre um Deus.
Não crie expectativa de que você vai ser grandes coisas neste mundo. Não crie expectativa. Fomos feitos apenas para olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É olhar para aquele que está na nossa frente. E quando ele virar para a direita, falar, não fala para ele não que ele está virando num lugar estranho. Não faz isso não, porque ele é mais inteligente, ele é o gênio. Ele está na frente, vira. Ah, mas eu acho que o lado esquerdo, no meio, aqui indo reto é melhor. Se ele virou, vira. Mas eu vou andar mais. Ande. Que não é sobre andar, é sobre você estar junto. É sobre você estar junto. Um dia eu estava seguindo alguém numa viagem, e ele estava no GPS. E eu vi que ele saiu fora do GPS, daquilo que estava no GPS. E quando eu vi que ele saiu, o que eu fiz? Eu continuei seguindo ele. E alguém perguntou, mas você não vai seguir o GPS? Não, eu vou seguir ele. Porque mais importante do que eu chegar no local, é eu chegar no local, em outro local que seja, com quem eu saí. Então não é sobre se você vai andar mais, não é sobre se você vai se desgastar mais, é sobre quem você está andando. O Senhor Jesus. Porque você pode estar andando no deserto com o Senhor Jesus, e é melhor do que estar no paraíso com Satanás, ou sozinho. É melhor você estar num lugar muito ruim com o Senhor Jesus, do que estar num lugar muito bom, aparente aos nossos olhos, sem o nosso Deus. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, o cajado de Jesus ali é melhor do que a gente andar em lugares que a gente acha que é bom e seguro. Discípulo não cria expectativa. Discípulo segue. Aqueles discípulos de Jesus, eu imaginava como é que era a vida deles. Eles não sabiam o que era amanhã. Dormia num lugar hoje, não sabia se ia dormir aqui amanhã. Não sabia o que ia comer. Era uma confusão. Um dia está dormindo na casa de Zaqueu. Opa, casa de rico. Fui exaltado. No outro dia Jesus fala, olha, eu não tenho nem uma pedra para recostar minha cabeça nessa noite. Mas não importa como e aonde a gente vai, importa que a gente está indo com Jesus. Eu quero te convidar a não ser apenas um cristão, mas um discípulo de Jesus. Não apenas ouvir Jesus, saber onde Ele está. Eu sei quem é o Jesus. Jesus é aquele que morreu na cruz, né? A multidão é algo muito raso. Mas quando você fala, não, eu quero ser um discípulo, o Senhor vai pegar você do meio da multidão e vai te levar para um lugar isolado e vai te ensinar. Discípulo deseja isso. Discípulo deseja estar com o mestre. O discípulo deseja uma coisa. No texto que nós lemos lá no início, Marcos 1, nós lemos que a Bíblia diz que Jesus ia por toda a parte pregando o evangelho do reino, o evangelho. E o que é o evangelho? É uma boa notícia. O evangelho é uma boa notícia. A boa notícia que começa com a má notícia. Você é pecador, está indo para o inferno. A boa notícia de Jesus, ela começa com uma péssima notícia. Você é pecador, você está indo para o inferno. Nós estávamos indo a passos largos para o inferno, mas Ele veio e tomou sobre Ele, sobre Jesus, os nossos pecados. Agora Ele não apenas nos perdoou, Ele nos adotou. E a palavra diz que agora nós somos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. A boa notícia não para por aí. A gente foi perdoado, a gente foi adotado, mas agora é hora da gente seguir quem nos perdoou, quem nos adotou. Porque agora nós temos uma gratidão por algo que aquela pessoa fez, uma gratidão por aquilo que Jesus fez. Às vezes a gente quer ter gratidão por pessoas aqui na terra, e está correto, mas a gente tem que ter gratidão por aquele que se entregou a própria vida naquela cruz para me dar a vida eterna. Nós somos perdoados, nós somos adotados, mas agora é hora de seguir aquele que te perdoou, seguir aquele que te adotou. É como se Jesus estivesse falando para nós nessa noite: siga-me que eu vou imprimir em você quem eu sou.
Siga-me, que a cada dia que você me seguir, mais parecido comigo você será. Cada vez mais parecido. E esse é o convite dessa série, da gente ser discípulo. Chega de multidão, porque a multidão vê Jesus de longe. A multidão come o pão, mas não conhece quem multiplicou o pão. A multidão sabe onde está Jesus. Eu sei que aquela igreja tem Jesus. Eu sei que aquela lá tem Jesus. Eu sei que aquele pastor é abençoado. Eu sei que aquele homem revela meu CPF, revela não sei o quê. Beleza, você sabe aonde tem Jesus. Agora, você quer seguir Jesus? Essa é a pergunta. Você quer seguir Jesus? Porque saber onde tem Jesus, saber que Jesus faz grandes coisas, beleza, é ótimo. Mas quando nós olhamos e falamos, não, eu não quero mais ser multidão, eu quero andar com aquele homem, eu quero andar com aquele que me serviu, com aquele que morreu no meu lugar, com aquele que me adotou, eu quero andar. O convite de Deus nessa noite para nós é: vem andar comigo. É como se Jesus estivesse olhando para nós nessa noite e falar: vem andar comigo. Eu quero que vocês sejam o meu discípulo. É o que Marcos 1 vai falar, o que a gente leu aqui. Vou abrir de novo lá para a gente ler. Enquanto Jesus andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão, mais conhecido como Pedro, e o seu irmão André, jogavam os redes ao mar, ou seja, vivia a vida como todo mundo estava vivendo, trabalhando, sendo pescador, eles viviam da pesca, mas Jesus lhe disse: venham, sigam-me, e eu os farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Eu não sei se você entendeu aqui, mas Jesus acaba de fazer um grande milagre na vida de Pedro. Ele acaba de lotar o barco de Pedro de peixe. Um avivamento. Ele acaba de fazer um pix na sua conta de 300 mil. Quando tudo está resolvido, está tudo ótimo, Pedro deve ter pensado: agora sim, hein? Agora eu vou vender esses peixes amanhã cedo. Vou vender amanhã cedo, vou pagar minhas contas. Quando Pedro achou que estava sob o controle, Jesus olhou para ele: Pedro, vem, meu filho, siga-me. É como se Jesus estivesse falando para Pedro: pouco importa esse peixe, Pedro. 3 dias está podre. Pouco importa, Pedro. Eu só usei esse peixe para te dizer: venha, siga-me. E eu não sei qual rede Jesus prosperou na tua vida, ou qual rede Jesus não prosperou. Eu não sei como Jesus chegou até na sua vida, mas a ordem que ele dá é: venha, siga-me. Venha, Pedro, eu farei de você agora pescador de homens. Não sei se Pedro entendeu naquele momento o que ele estava acontecendo, mas a palavra diz que no mesmo instante deixaram as suas redes e seguiram. E a vida de Pedro nunca mais foi a mesma. Depois que ele nega Jesus 3 vezes, ele volta a pescar. Mas no mesmo instante que ele volta a pescar, Jesus já aparece de novo para ele. Falou: Pedro, aqui não, hein? Eu não te chamei para isso. Eu não te chamei para isso. No mesmo instante deixaram as suas redes. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, consertando redes num barco. Outros que caíram. Outros, 3 pessoas enganadas. Chamou-os de imediato, ou seja, chamou rápido, de primeira. E eles também o seguiram, deixando seu pai, Zebedeu, no barco com os empregados. Zebedeu era um pescador. Os filhos aprendiam a profissão do pai. E Tiago e João tiveram coragem de falar: pai, vou te falar um negócio. Foi bom até aqui a nossa pescaria, nossa empresa, mas a partir de agora, chegou alguém que é muito maior do que o nosso barco. Chegou alguém que é muito maior do que os nossos peixes. Pai, agora chegou alguém que é muito maior do que os nossos empregados, alguém que vai me fazer pescadores de homens.
E eu acho que Pedro entendeu, o dia que ele prega aquele sermão em Atos, que apenas em um dia, 3.000 pessoas se rendem aos pés de Jesus. Fique de pé. Alguém chama a Gisele lá, por gentileza. O convite de Deus nessa noite para nós é vir andar comigo. É vir andar com Jesus. Mas para você andar com Jesus, você vai ter que abrir mão de tudo. Tudo. E a coisa maior que você tem que abrir mão nessa noite é o seu querer, o meu querer. Já não importa o que eu quero, importa o que Deus quer para a minha vida. Porque se nós cremos na palavra de Deus, que diz que a palavra dele, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, nós temos que crer que se nós formos nessa palavra, nessa direção, a gente vai ter o que é bom, a gente vai ter o que é perfeito, e a gente vai ter o que é agradável. Eu quero andar contigo, seja no vale da sombra da morte, seja no topo da montanha, seja no deserto, seja no paraíso, eu quero andar contigo. O Senhor fala para você nessa noite. O Senhor quer andar conosco, a cada passo que você andar no seu trabalho, na rua, na sua casa, no seu casamento, com seus filhos, nos seus relacionamentos, na sua igreja, o Senhor quer andar contigo. Só faz sentido você ficar dentro de uma igreja o resto da tua vida, se você quiser ser um discípulo de Jesus Cristo. Eu não quero ser um discípulo de Jesus Cristo. Então vá viver a vida, que ela vai acabar rápido. Vai curtir. É o que Deus fala em Romanos. Seja feita a tua vontade. Vá. É melhor ir. Curta a vida aí enquanto é tempo. Mas para aqueles que se comprometem com o Senhor Jesus, para aqueles que sabem a importância da igreja de Cristo, essas pessoas precisam ser discípulos de Jesus. As multidões podem até saber onde Jesus está, mas os discípulos sabem o que Jesus está pensando. A multidão pode até achar onde Jesus está morando, mas os discípulos sabem e moram com aquele homem, com aquele Jesus. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Senhor. Você entrega a Ele. Diga palavras de adoração a Ele. Entrega o seu coração. Fala, Senhor, eu não quero mais ser multidão. Assim como aquele cego que falou, eu não quero mais andar na beira desse caminho. Fala, Senhor, eu não quero mais ser uma multidão. Senhor, a multidão sabe tão pouco. A multidão é tão medíocre, Senhor, porque não sabe nada do Senhor. Eu quero ser um discípulo, Senhor, de recostar minha cabeça e escutar a Tua voz, Senhor. Senhor, me faça um discípulo do Senhor. E se você quer ser um discípulo do Senhor, você precisa segui-lo. Hoje o Senhor pode estar indo para a esquerda. Amanhã Ele pode virar e falar, não, nós vamos voltar. No outro dia Ele pode falar, não, agora a gente vai mais rápido. Chega um dia e fala, não, agora é hora de parar. A palavra de Deus fala que aquele que está cansado, sobrecarregado, exausto, o Senhor pede, coloque sobre você o meu jugo. E jugo, nós aprendemos dias atrás aqui, jugo é o lugar onde coloca o pescoço. E tem lugar para dois. Um é de Jesus, o outro é seu. É colocar o nosso pescoço no jugo de Jesus. E é Jesus que mostra agora para onde nós iremos, o que nós faremos, o que nós falaremos, aquilo que nós pensamos. É Ele que direciona a nossa vida. Para de querer fazer pedido para o gênio. Começa a falar para o gênio. Gênio, cumpra a tua vontade na minha vida. Em nome de Jesus.